A paz do Senhor, igreja. A devocional desta terça-feira refere-se à lição 11, as consequências do pecado de Davi. E o tema tratado hoje é Deus não tolera o pecado. Texto base se encontra em Abacuque 1:13, que diz o seguinte: Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que ele? O que Abacuque queria dizer neste texto? Ele questionava a Deus porque havia tanto pecado, havia tantas coisas erradas ali, e para ele, Deus não estava vendo aquilo, Deus não estava fazendo nada. Só que o que acontece? As coisas, elas não acontecem como queremos. As coisas, elas não são feitas no tempo que nós queremos. Elas acontecem no tempo que Deus quer. E nós sabemos que Deus, ele não tolera o pecado, porque se Deus tolerasse o pecado, se Deus aceitasse o pecado, ele não teria ido para a cruz, porque de que adiantaria ele querer nos dar vida se nós só buscamos a morte? Então, ele não tolera, ele não aceita o pecado, porque o pecado, ele traz morte, quando Jesus, ele quer nos dar vida. E nós tiramos o texto e nós temos o exemplo de Davi, que quando Davi ele peca, né? Ele comete aquele erro com Betseba. Nós vimos que Deus não tolerou aquele pecado de Davi. E nós vimos que teve consequências sérias, foi tirada a vida do seu filho. Deus permitiu que o seu filho morresse, porque as consequências do pecado, elas só trazem isso, elas só trazem a morte. Então, isso são coisas que Deus não tolera. O filho de Davi, Betseba, não tinha culpa nenhuma pelo pecado de seus pais. Muito pelo contrário, ele foi uma das vítimas daquele pecado. No entanto, mesmo sendo inocente daquele pecado, ele foi atingido pelas ondas criadas pelo pecado de seus pais. Deus, ele não tolera o pecado porque ele destrói. E seu alvo é desviar a comunhão do homem com Deus, levando a um estado de depravação espiritual e moral. E Deus não quer isso. Então Deus, ele nunca vai tolerar o pecado. Deus, ele nunca vai aceitar o pecado, porque o pecado é ruim, traz morte, e nós sabemos que as consequências do pecado, elas são ruins, elas vão vir ruins para as nossas vidas, e não é isso que Deus quer. Deus é amor, ele quer que nós tenhamos vida. Como vamos ter vida se estamos em pecado, se vivemos numa vida que não agrada a Deus? Como vamos ter comunhão com ele se agimos dessa forma? Então, o pecado, ele nunca vai ser tolerável a Deus. Lá em Provérbio 6, do 16 ao 19, ele diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: os olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Então, Davi, ele é um exemplo de tudo isso que aconteceu, porque Davi, ele tramou a vida do marido de Betseba. Ele quis tirar a vida dele, então ele tramou, ele planejou
Davi, ele cometeu um assassinato porque ele mandou que matasse. Então ele arquitetou tudo isso e isso desagradou a Deus. Deus se entristeceu com Davi neste momento, porque Davi, ele teve a mente ruim, ele maquinou contra a vida de um inocente pelo seu erro, pelo seu pecado. Então Deus nunca vai tolerar o pecado, irmãos, porque o pecado e Deus, eles não se unem, eles não se juntam. Deus, ele abomina o pecado. Isso é inaceitável para o Senhor. Então que nós venhamos, irmãos, a sempre fugir do mal, sempre fugir do pecado, porque nós sabemos que isso não é tolerável ao Senhor, que isso nos separa do Senhor, que nós venhamos a ter sempre uma comunhão com Ele. Amém.